Bom, que Deus abençoe grandemente essa família e também estender a bênção a todas as famílias da igreja, né? Agora nós teremos a nossa mensagem falada. Quero convidar o Eduardo para vir aqui à frente. Eduardo hoje que está na igreja de Águas Mornas, né? Mais uma vez, peço que Deus te abençoe e te use para trazer a mensagem dele. Obrigado. Bom dia aos irmãos. Feliz sábado, espero que a paz esteja com vocês. Feche seus olhos, abaixe sua fronte. Pai amado que habita nos altos céus, ao estudarmos a Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo jorre luz celestial em nosso entendimento. Abra os nossos olhos e ilumine o nosso caminho. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Versículo 16. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, fala da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a última igreja das 7 igrejas de Apocalipse. Para a gente entender um pouquinho da profecia, do método historicista, as 7 igrejas, então, são 7 períodos de tempo. Cada ela abrange um período de tempo. E a igreja de Laodiceia é a última igreja. Laodiceia, a palavra Laodiceia, quer dizer que é a igreja do juízo. Ou seja, ela marcou o tempo que iniciaria o juízo no santuário celestial, que dera início no ano de 1844. O período de 1844 marca exatamente o período da igreja de Laodiceia. E Deus dá uma advertência quanto a essa igreja, que fala assim, pois assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essas são as condições da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja que ela vai passar pelo tempo da volta de Jesus. É a igreja que exatamente que vai militar, que está militando. E quando a gente estuda esse assunto, alguém aqui já sabe o que é a grande tribulação, né? Para quem não sabe, a grande tribulação é a expressão grande tribulação, é um termo bíblico que descreve o período que antecederia a volta de Jesus Cristo e, por consequência, o julgamento final de Deus. Essa é a grande tribulação. A grande tribulação ela é dividida em 3 partes. Alguns acreditam que a igreja ela possa ser resgatada antes da tribulação, alguns acreditam que vai ser resgatada durante e outros após a tribulação. Isso se chama pré, meso ou pós-tribulacionismo. Eu vou falar um pouquinho de cada. O pré-tribulacionismo é a crença que a igreja ela vai ser socorrida, que ocorrerá antes da grande tribulação. O mesotribulacionismo é a crença de que ocorrerá na metade da tribulação. E o pós-tribulacionismo é a crença de que ocorrerá no final da tribulação. A gente sabe realmente o que vai acontecer? Mas olhem só. O pré-tribulacionismo, essa visão defende de que a volta de Cristo se divide em 2 etapas. A primeira etapa é em glória, sendo visível a todos após o período da grande tribulação. E, primeiramente, ele vem secretamente para buscar a sua igreja.
eu acredito que a maioria aqui já tenha visto um filme, se eu não me engano, é Deixados para Trás. De repente, o piloto está andando de avião, ele some do nada, fica a roupa dele. Tem alguém lá no parquinho, fica a roupa dele. Alguém já viu esse filme? Alguém já ouviu dizer? Fala sobre isso aí. Algumas denominações defendem essa teoria de que algumas pessoas vão ser buscadas em secreto e as outras vão ficar para trás. E agora, o que Jesus nos alertou sobre isso? Olha só, uma pergunta. Jesus precisaria nos alertar caso a igreja não passasse pela grande tribulação? Sim ou não? Olha só. Jesus falou assim, ó, vede que ninguém vos engane. Aí depois ele fala assim, ó, então sereis atribulados. E depois assim ele diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. E diz que esse poder que militaria até o fim contra a igreja de Deus, né, enganaria, se possível, até os eleitos. E ele fala assim, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aí a gente olha para o povo de Deus, a gente vê que o povo de Deus sempre teve o livramento no meio da tribulação. Deus nunca salvou o povo antes da tribulação. Por exemplo, na fornalha ardente, os 3 hebreus, eles falaram assim, se quiser o Senhor nos livrará. Mas o Senhor não o livrou eles da fornalha. O Senhor livrou eles em meio à fornalha. Tem uma diferença. Depois, ao deserto de Jeruel, na guerra de Josafá, Deus salvou o povo em meio àquela guerra, mas não da guerra. Depois, na cova dos leões, Daniel, Deus salvou Daniel em meio à cova dos leões, mas ele foi jogado. Ao dilúvio, Noé e sua família, e assim por diante. Então, a igreja também será salva em meio à grande tribulação. Aqui eu tenho como fosse uma lista de como nós, irmãos adventistas, a gente acredita que como vai ser a sequência dos eventos finais. Então, nós estamos vivendo no período hoje. O hoje é que ele é composto, então, por reavivamento e reforma, chuva serôdia, as 3 mensagens angélicas, a grande crise, que acontecerá uma grande crise, um movimento ecumênico, união da igreja e Estado e aparecimento do inimigo. Isso aqui é o que a gente está estudando no período hoje. Depois nós temos um segundo período que se chama o período de angústia. E depois um terceiro período que se chama angústia de Jacó. Então nós estamos no pontinho verde, né? Aí após isso o decreto dominical, o fechamento da porta da graça e então a volta de Jesus. É o que a gente acredita. Não estou dizendo que esses eventos estão em sequência, mas eles estão escritos ali o que vai acontecer segundo o que a gente acredita, o que a Bíblia prega e o que o livro Eventos Finais também diz. Olha só, Ellen White, numa carta dela, ela escreveu assim, ó, o tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vivida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. E agora, enquanto o precioso Salvador está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. O que ela está dizendo assim, que às vezes as pessoas elas criam ansiedade por isso. Agora imagine, eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava conversando com o irmão. Imagine se Jesus falasse assim, eu volto daqui a 1 ano. Agora, como não seria a vida dos irmãos? Ele ia falar assim, eu não vou pintar minha casa porque Jesus vai voltar. Eu não vou fazer isso porque Jesus vai voltar. A vida dessa pessoa seria um inferno. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, Ele disse assim, olha, como vocês sabem distinguir os sinais da figueira, vocês sabem que está próximo a primavera ali, o verão.
E vocês sabem também que quando começarem a acontecer essas coisas, vocês sabem que está próximo a volta de Jesus. Então ele falou que seriam pelos sinais. E às vezes as pessoas criam expectativa, mas a grande tribulação vai ser assim, a perseguição. Irmãos, a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Tem pessoas criando ansiedade e medo no coração, mas isso é um momento de perspectiva, não de ansiedade e medo. Porque as pessoas que realmente querem enfrentar a grande crise, a grande tribulação, elas vão se doar. Não são pessoas que vão ter com medo, mas sim vão ser pessoas que vão se doar para isso. Porque o amor lança fora todo o medo. Aqui também tem a carta do Didaché. Alguém já ouviu falar o que é o Didaché? O Didaché é um escrito do 1º e 2º século. Fala praticamente a mesma coisa. Eu não vou ler para vocês porque aqui está uma letra bem pequenininha. Então aqui, o período 1, que é o hoje, eu vou falar um pouco do que ele é composto, tá? Ele é composto então, por revivimento e reforma, a chuva cirode, as 3 mensagens angélicas, a grande crise, um ecumenismo e o aparecimento do iníquo. Nós temos mais ou menos uma linha do tempo aqui, dos eventos finais. O reavivamento e a reforma é um ato e uma consequência. Então, todo ato tem uma consequência. Primeiro eu começo a reforma e a consequência disso é o reavivamento. Às vezes a gente fala que reavivamento é vir aqui na frente e cantar louvores alto, trazer um grande pregador, mas reavivamento é o povo voltar para a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro reavivamento. Jesus deixa claro qual seria a condição da sua igreja antes do segundo advento. Ele deixa claro. É por isso que a carta foi destinada ali, Laodiceia. Esse é o povo do tempo do fim. E ele diz assim, a única esperança para os laodiceanos, que é você, somos nós, é uma clara visão de sua condição diante de Deus, o conhecimento da natureza da sua enfermidade, a minha enfermidade. Então, o primeiro ponto é reconhecer isso, a minha condição. O ponto B é que nós não somos frios nem quentes, nós somos mornos. C, ocupam uma posição neutra. D, lisonjeiam-se de não necessitar de coisa alguma. E, motivo disso tudo reside no fato de que o eu reina no coração. E F, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. É por isso que a gente vive aquela lepra espiritual. Parece que a gente não consegue progredir espiritualmente por causa esse lixo está contaminando a nossa vida. A gente está indeciso, a gente quer servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Então, a gente não progride espiritualmente. Esse é o ponto. Não importa o quão elevada a nossa posição, precisamos vigiar e orar continuamente. Temos de ser diariamente guiados pelo Espírito de Deus ou havemos de ser dirigidos por Satanás, diz aqui. Quando fala de vigiar e orar, quando acontecia lá na época de Israel, tinha os atalaias, eles tinham que vigiar. E eles tinham que ficar olhando para ver se o povo inimigo não invadia. Caso eles viessem a atacar ali Israel, eles tinham que tocar uma trombeta para avisar de um ataque iminente dos inimigos. Por isso nós temos que ficar alertas dos ataques do mal, os dardos inflamados do mal em nossa vida. Devemos orar e vigiar. Devemos fazer uma autoanálise da nossa vida espiritual. Será se eu estou bem com Deus? Será se eu estou entrando na igreja vazio e saindo vazio? Vou ser sincero comigo mesmo. Como é que está a minha vida espiritual? A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus, tá? Que professa crer na verdade presente.
A maior parte são professos mornos, tendo o nome, mas faltando-lhes o zelo. Não se acham dispostos a morrer para o próprio eu. Eu acredito que essa deve ser a nossa maior dificuldade. Morrer para o nosso próprio eu. Eu acredito que seja a minha maior dificuldade, talvez seja a sua também. E diz aqui, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Ellen White diz que é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. São versos que parecem que assim, irmãos, não deixem que esse texto entre num ouvido e saia no outro. Não deixe. Leve para casa esses textos. Grave isso com você. Não saia daqui pensando, poxa, só foi mais um sermão. Grave esses versos com você. Isso é importante. Reforma e reavivamento estão intimamente interligados. Reforma é a base do reavivamento e o reavivamento é o resultado da reforma. Não há reavivamento sem reforma. Primeiro a igreja se volta para Deus em arrependimento, depois a igreja experimenta a poderosa visitação do Espírito Santo. Olha só, as estatísticas dizem que 2,18 bilhões de pessoas professam a fé cristã. Ou seja, boa parte do mundo professa a fé cristã. Aí a gente pode parar para pensar, como eu posso ser odiado por todas as nações se a maioria das pessoas são cristãos? Ou professam ser cristãos? Como eu posso ser perseguido? Sabe, quando a gente traz esses paralelos, a gente parece ser... Mateus 24 parece ser, tipo assim, impossível. Se o mundo vive um mero cristianismo, como que eu vou ser perseguido? Como que eu vou ser odiado? Sabe qual é a resposta? Satanás personificará Jesus Cristo. Satanás personificará Jesus. Grave isso com vocês. Por isso, irmãos, Jesus falou assim, ó, cuide que ninguém vos engane, que vai enganar, se possível, até os eleitos. Olha só. Se os homens são tão facilmente transviados agora, como subsistirão eles quando Satanás personificar Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado então por suas deturpações, professar ser Cristo, quando é apenas Satanás assumindo a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo? Mensagens escolhida, foi Ellen White que disse isso. Depois ela diz assim, ó, Satanás irá a campo e personificará Cristo, representará mal, usará mal e perverterá tudo a seu alcance. Agora, deixa eu usar um outro exemplo aqui. Eu vou falar isso depois. Olha só o que ela diz mais. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará Jesus Cristo. E o mundo que tem rejeitado a verdade, olha só, ela diz, o receberá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. O mundo receberá. Satanás aparecerá personificando Jesus Cristo, operando poderosos milagres. Homens prostrar-se-ão e adorarão como se fosse Jesus. Se-nos-á ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo, o que faremos? Agora, irmãos, olha só. Os budistas esperam um Salvador. Os muçulmanos esperam um Salvador. Os cristãos esperam um Salvador. Agora, quando Satanás personificar Jesus Cristo, eles vão receber o que eles querem. Porque eles acreditam que aquele ser é um ser angelical e que é realmente o próprio Messias. Porque eles vão receber aquilo que eles querem. Abram suas Bíblias em Apocalipse 13. Às vezes a gente ouve dizer de um pregador famoso, o pregador famoso X vai pregar lá em tal igreja. A pessoa ela nunca vai no culto na quarta e no domingo, mas aquele dia ela vai, porque o pregador X está lá.
Agora, quando Satanás sair por aí, fazendo curas, milagres e prodígios, os irmãos vão sair da sua casa na quarta e no domingo para ver isso aí. E eles vão achar aquilo que eles querem. Porque vão se admirar. E diz assim, capítulo 13, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Ele seduz as pessoas pelos prodígios e pelos sinais. As pessoas vão cair nas suas armadilhas. Por isso que Jesus falou que se enganaria possível até os eleitos. Irmãos, que nenhum de vocês aqui venha se perder por causa disso. Porque o engano vai ser tão parecido com a verdade. Mas uns falam, não, mas Satanás ele não vai vir, Jesus ele não vai pôr os pés na terra. Irmãos, o engano vai ser tão parecido. Se ele vem como um anjo de luz, é fácil ele sair flutuando, ele fazendo grandes sinais, curas, fazendo os coxos andarem. Irmãos, o engano vai ser tão parecido com a verdade, que muitos vão cair. Olha só, depois no finalzinho eu vou abrir um tempinho quem quiser comentar, tá? Para a gente não perder o foco. Obrigado. Olha só, o que faremos, irmãos, quando isso acontecer? Quando eles forçarem a acontecer. Aí olha só, o que diz mais? A substituição da lei de Deus pela dos homens, exaltação por autoridade meramente humana, no domingo posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Ou seja, Ellen White falou assim, que o ato do drama, o ponto ali da controvérsia, será o sábado versus domingo. Porque o que acontecerá? O anticristo, lembre-se que Apocalipse diz, quando a besta que emerge da terra se unir com a besta que emerge do mar. Aí isso vai se formar um novo poder. Aí quando isso acontecer, a gente pode dizer que pode ser uma nova ordem mundial, algo desse tipo, mas quando isso acontecer, o que acontece? Satanás ele vai dizer bem assim, olha, entre aspas, Jesus, né? Ele vai dizer assim, olha, por que tu é tão teimoso? Jesus ele veio aqui na terra, entre aspas, Jesus, ele manda você guardar o domingo, e as pessoas o irmão que quer guardar o sábado vai dizer assim, por que tu é tão teimoso, irmão? Jesus falou para você guardar o domingo, ele está aqui entre nós, e por que tu continua guardando o sábado? Por que vocês são tão teimosos? Estão conseguindo ver? Os próprios cristãos é quem vão perseguir os cristãos? Olha só, abram em João 16, 2. Eu acho que está em João, não sei se é João. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Isso, João, capítulo 16, verso 2. Então, pensem assim. A Bíblia fala que, nesse ponto, alguns não vão poder comprar e nem vender. Vai ser gradual. Se você não andar de acordo com o mundo, as leis que o mundo impõe, aos poucos você vai perdendo a liberdade de comprar e vender. Você vai ter que pagar a cesta básica, vai ter que se apresentar no tribunal, e vai ser gradual. E Ellen White diz que Satanás usará os sindicatos para isso. E vai chegar um ponto em que haverá um decreto de morte. E olha só o que Jesus disse em João 16, 2. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso, tributar culto a Deus. Ou seja, as pessoas vão matar aquelas que guardam o sábado, ou vão querer extorquir. Por quê? Porque o próprio Jesus disse para guardar o domingo. Consegue entender o engano? Porque Jesus está entre nós, entre aspas. Será um grande engano. Uma contrafação.
Quando a América, olha só o que ela diz, o país da liberdade religiosa se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens de reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Aí vai começar gradualmente, pouco aos poucos. Mas Ellen White diz que os eventos finais serão rápidos demais. O período 2, o período da angústia, ele é composto por perseguição, sacudidura, decreto de morte, alto clamor e fuga das cidades. Quando a gente fala de Jesus, que ele vai vir nos salvar, eu quero dizer para vocês, irmãos, esse salvar dele, na verdade, não é salvar, ele vem buscar. As pessoas estão dentro da igreja, mas estão com um pouco de incoerência, porque Jesus não vai vir para salvar. Isso é justificação, queridos. A justificação é a primeira etapa da salvação, porque é um ato que Jesus fez no passado. Justificação é um ato no passado. Ele nos libertou da condenação da lei. Aí, após isso, vem a santificação, que é o presente. Que a salvação, ela está no presente, é o que o Espírito Santo pode fazer em você. Isso é a salvação. Porque no momento em que Jesus, ele volta, todos os casos já estão decididos ou perdidos ou salvos. Então, Jesus não vem para nos salvar, ele só vem para nos buscar. Porque a salvação é hoje. A salvação, o que vai decidir o seu destino eterno é hoje. Olha só, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Ele falou tudo isso, né? Vos serem perseguidos, um trairá o outro. Ele começou a falar tudo isso, Jesus, está lá em Lucas 21. Aí depois o que acontece? Ellen White diz que a perseguição resulta em unidade entre o povo de Deus. Isso é triste. A gente tinha que estar unido, tem uma frente unida agora, não depois. Mas ela disse que essa perseguição trará unidade. Ou seja, a perseguição, irmãos, não pensem que é algo ruim porque vai ser bom. Talvez ali toda a barreira que divide os irmãos vai cair. A gente estudou essa semana. Todo aquele muro de separação, um querendo ser mais do que o outro, talvez já vai cair. Quem quer seguir firme realmente vai ter que ser humilde, vai ter que se humilhar. Vaidade, irmãos, acabou-se. Acabou-se a vaidade ali. Andar bem arrumadinho, as mulheres se depilarem, o homem fazendo barba, naquele momento acabou-se toda a vaidade. Nós vamos ser todos iguais. A ostentação. Olha só, muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor de Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Até mesmo da igreja adventista, nós temos muito mais a temer. O que vem de dentro do que vem de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Talvez as maiores barreiras serão daqui de dentro. Agora, olha só. A obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivale a impor a adoração à besta e sua imagem. Então, cuidado com o que a gente prega. Porque a marca da besta não é o domingo. A guarda do domingo. Ellen White diz que será futuramente, não é. Então, a gente tem que saber ter essa coerência ao pregar para o irmão que está lá fora. Depois diz, a igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes, ou seja, quem vai seguir o próprio povo remanescente serão os cristãos. Sempre foi assim. Desde o passado foi isso. E nesta obra se unir-se-ão romanistas e protestantes, ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e alguns se oferecerão posições de influência
e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciar à fé. E aí, a gente aceita isso ou Ellen White é inspirada por Deus para escrever isso? Ou ela não é inspirada por Deus? Ou a gente vai selecionar só algumas coisas que eu quero ouvir, que vai me fazer bem para os ouvidos, para o meu ego, e o resto eu tiro, ou eu aceito tudo, ou eu não aceito nada. Tem coisas que ali é duro, irmãos, mas tem que aceitar. Conselhos ali para os irmãos que é uma mensagem dura, mas temos que aceitar. Às vezes a gente está fazendo com o espírito de profecia o que realmente algumas igrejas fazem com a Bíblia. Só seleciona o que é melhor e o restante tira. Ah, não, isso aqui eu não preciso. Conselho de Ellen White, irmãos, não é conselho de Ellen White, é conselho de Deus. Porque Ellen White ela não tem nada de bom nela ali. Ela só foi um instrumento, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como os demais, só foi um instrumento. Conselho de Deus para você. Lembre-se desse homem. Olha só, preste atenção no que pode acontecer, no que vai acontecer. Tem muitas pessoas saindo por aí dizendo que são Jesus. Está na cara que ele não é Jesus. Mas olha só, preste atenção. Muitas vezes o diabo nega uma mentira com outra mentira, para que essa segunda mentira pareça verdade. Para promover o engano, ele apresenta algo ruim com aparência de bom, mas mantém algo ruim com a aparência de ruim, fazendo com que o homem pense estar no caminho certo, quando na verdade permanece no caminho errado. Ou seja, uns dizem, esse é Jesus. Não, esse não é Jesus. Mas quando é que ele vier? Não, esse agora é, porque ele está curando. Consegue entender o engano? O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes de terminar o tempo da graça. Aí ela diz assim, pois deverá ser a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. O que eu quero falar para vocês, irmãos, talvez tenha alguém aqui que esteja perdido e não abriu o olho ainda, está cego. Porque a mensagem primeiramente é para mim. Eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que ver o que eu prego, isso é o mínimo. Mas o que eu quero falar para os irmãos é para a gente não brincar de cristianismo, parar de brincar de igreja. Às vezes as pessoas estão brincando de igreja. É acordar e viver um cristianismo autêntico. Não adianta você fazer a coisa certa pelo motivo errado ou a coisa errada pelo motivo certo, não adianta. Não adianta você negociar com a sua consciência. Não vai te levar em nada. Acorda, irmãos. A igreja tem que parar de ficar comendo papinha e comer mais alimento sólido. O povo tem que se preparar. O povo tem que parar de brincar. Aquele não olhou para mim, não vou olhar mais para ele. Aquele não respondeu minha mensagem no WhatsApp, também não olho mais para ele. Esse muro de separação, irmãos, tem que ser derrubado. A gente precisa viver o ideal que Deus quer. Por esse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que consiste na aparência. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A gente já está encerrando, já deu o meu horário. Depois diz aqui, antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Ela diz aqui, Primeiros Escritos, 8:5, ao início do tempo de angústia fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente.
É isso que o alto clamor fará. Depois, o período de angústia de Jacó. Para a gente encerrar. Angústia espiritual. Os anjos soltam os ventos. As 7 últimas pragas, a ressurreição especial e o Armagedon. Depois fala ali, o fim do tempo de graça. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Aí ela diz ali, um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra. E referiu a Jesus que a sua obra estava feita. O anjo veio e selou o povo de Deus. Eles estavam selados e numerados. Depois, Jesus, retirando-se do lugar santíssimo, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. E não havia então um mediador entre o homem culpado e Deus que fora ofendido. Então Jesus já sai do lugar santíssimo, do santuário celestial. Já não há mais intercessor pelos homens. E a porta da graça nesse momento já se fecha. A gente olha para trás, quando o santuário se enchia de fumaça, o sumo sacerdote então saía de lá. Então nesse momento as casas e terra não terão mais utilidades, haverá então a fuga para os campos e montes, não será mais saída, mas fuga. Não haverá mais perdão e misericórdia, o mundo se encontra em uma bagunça e desespero, e haverá então um decreto de morte. Por isso que é importante o livro de Ellen White que fala vida no campo. Depois aqui ela teve uma visão em que viu Jesus depor suas vestes sacerdotais e envergar seus mais régios trajes, que é o traje sumo sacerdotal. Ela viu Jesus retirando esse traje. Ou seja, ele retira o traje e ele volta. E a Bíblia fala com todos os anjos com ele. Porque os anjos não querem perder esse espetáculo. Será um grande espetáculo. Aqui, se os crentes, na verdade, não forem mantidos por sua fé nestes dias, relativamente pacíficos, o que os sustentará quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta e nem receberem na testa ou na mão a marca? Não está longe esse tempo solene. Porque os escritos de Ellen White não foram para o tempo dela, são para hoje. Em vez de se tornar fraco e inconstante, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. Por isso, irmãos, panelinha é coisa do demônio. Nós temos que tomar uma frente unida, todos. Todos unânimes. O mais forte ajuda o mais fraco. Olha só, quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter. Jesus não vai fazer isso em você. Ou curar-nos das fraquezas de nosso gênio e disposição. Se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Só para a gente encerrar, abra sua Bíblia em Mateus, o último texto. Capítulo 21. Verso 43, Jesus diz assim: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Agora pense. Israel era a nação eleita de Deus para dar o bom testemunho aos outros povos. E Jesus fala assim: o reino de Deus será tirado de vós e será entregue aos ninivitas, será entregue aos gentios. Assim como Jesus diz em João, capítulo 15 ou 16, que ele diz que ele é a videira. Isso serve também para nós. Um povo, um movimento. Nós somos um movimento responsável por pregar a última mensagem de advertência a esse mundo enfermo. E depois ele diz assim, todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Você tem duas opções. Jesus, ele
é o caule principal, a videira principal. Você é o galho, o ramo. De qualquer maneira, ele vai ter que te cortar. Ou ele vai podar você, ele vai te cortar, vai doer a poda, para que você produza mais fruto ainda, ou ele vai te cortar por total, para você cair, secar e morrer e ser queimado. Você tem duas opções. Aqui dá duas opções para você. Ou você cai sobre a pedra e você ficará em pedaços, ou a pedra cai sobre você e você ficará em pó. Você tem duas opções. Assim acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai produzir no seu coração a fé ou a incredulidade. Você tem duas opções, lembrando. Ou a palavra de Deus, ela vai produzir no seu coração o quebrantamento ou o endurecimento. Ou a palavra de Deus vai produzir no seu coração o arrependimento ou a resistência. Ou a palavra de Deus vai produzir santificação ou apostasia. Ela vai produzir salvação ou condenação. Ou ela vai produzir amor ou ódio. A palavra de Deus, soada em seus ouvidos, vai ter dois caminhos só. Você decide. Que Deus nos leve em segurança para casa. Nós vamos ter uma mensagem musical agora.